Começando mais um Melhor de Três, o nosso podcast que busca integrar brand growth e vendas como alavancas para o crescimento da sua empresa e do seu negócio. Estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre temas que vão fazer a sua empresa crescer mais. E aí, meus amigos? E aí? Meu nome é Paulo Razeira, aqui do Melhor de Três eu sou o cara do branding. Meu negócio é ajudar as empresas a fortalecer marca gerando resultado. E para isso eu atuo quase como um personal trainer e nutricionista de marcas. Nutricionista porque a gente ajuda a fortalecer a marca por dentro, na cabeça de toda a equipe, de todo mundo que representa a marca. E personal trainer porque a gente fortalece a marca para fora, na cabeça dos clientes, de toda a sociedade. Para nós, essa é a maneira de criar marcas cada vez mais relevantes e de vida longa. Muito bom. Eu sou Paulo Milreu, o cara do Growth. E meu objetivo é falar de crescimento, ou Growth Marketing também, crescimento através de alavancas de marketing, marketing digital. E o nosso trabalho está relacionado a tudo isso. Eu sou o Eli Sintra. Nesse trio aqui eu tenho o pilar de vendas. Eu estou aqui para falar de vendas depois que esses camaradas aqui fazem o trabalho e depois que eles fazem, não, junto com eles, porque vendas participa muito disso tudo, né? Mas é vocês que são os especialistas. Mas, enfim, eu estou no final dessa jornada para colocar a receita para dentro, botar a bola para dentro do gol. Nós três juntos somos o Melhor de Três. Se você acredita realmente que conhecimento, trabalho, dedicação, profundidade vai fazer o resultado dos seus negócios mudar, aqui é o seu lugar. Nós acreditamos também nisso. E o nosso papel aqui é trazer grandes insights, conhecimento também, para que você possa começar a promover isso no seu negócio de uma maneira mais bem organizada. Inclusive, o papo que a gente vai ter hoje é sobre algo relacionado à sincronicidade. Sincronicidade, acaso, resultados. Será que depois que eu fizer tudo o que precisa ser feito, eu vou ter a prosperidade, o resultado que eu tanto sonho? Será que depois que eu fizer tudo o que precisa ser feito no meu negócio, o meu negócio vai se tornar um unicórnio? Vai ser um daqueles negócios que ninguém nunca imaginou que ia acontecer? O que vocês acham sobre esse tal acaso, essa tal sincronicidade? Sincronicidade é legal, foi fundo mesmo. No mundo de negócios, onde a gente está inserido, para o qual o nosso canal aqui é focado, né? A gente sempre tem que tomar muito cuidado com essa questão. A gente muitas vezes ouve alguns... isso foi sorte ou isso foi azar. E a gente tem que tomar cuidado, porque eu não vou dizer para vocês que eu não acredito que tenha níveis de sorte ou de azar, mas assim, no mundo dos negócios, muitas vezes a gente percebe algumas marcas querendo quase que um vitimismo e dizer que não foi culpa dela de ter dado errado, sendo que quando a gente vai aprofundar é porque ela não se preparou, não fez a lição de casa para ter a sorte, e aí gerou o que ela chamou de azar. Então, ela não se preparou. E também, ao mesmo tempo, às vezes a gente vê marcas que vão, digamos, minimizar o sucesso da outra marca. Dizendo, foi um acaso, teve sorte porque, sei lá, caiu do céu no colo deles. E, na verdade, aquela marca que teve a sorte, ela se preparou, ela fez a lição de casa, ela fez o que tinha que ser feito, ela estava preparada para quando passou na frente dela a oportunidade, ela agarrou. E aí vão falar que foi sorte, mas, como eu falei, eu acho que tem sorte, tem azar, alguns níveis disso sim, mas em geral o que a gente vai discutir muito aqui é o quanto que as marcas, as empresas precisam estar preparadas para gerar sorte e não ficar... Gerar sorte é bom, hein? É bom, gerar sorte criar sorte. Mesmo, você nunca vai ter sorte se você não gerar ela. E como que você gera ela? Estando preparado para as oportunidades. Aí você gerou o momento da sorte. A partir daquele ponto que você tratou
daquela marca, o empresário que acaba culpando o outro, né? A gente tem aquele ponto da própria autorresponsabilidade, né? Daquela responsabilidade que eu tenho sobre as variáveis que eu controlo, né? E eu não consigo mudar e alterar, tem algumas variáveis que eu não controlo, mas aquelas que eu controlo, eu consigo. E uma delas que eu controlo preciso cada vez mais me capacitar, ter treinamento, me especializar, me aprofundar em determinados temas que são importantes para o meu negócio. Então, eu tenho uma variável que eu posso controlar, que é conhecimento. Se eu pegar esse conhecimento e colocar esse conhecimento em prática, eu tenho uma outra variável que eu posso controlar, que não deixo o conhecimento ficar tão vazio assim que ele fica só em conhecimento, mas eu transformo ele em algo que me dá poder, né? Eu gosto sempre de questionar aquela famosa frase, conhecimento é poder, colocando uma vírgula, dizendo assim, conhecimento é poder se aplicado. Então, conhecimento e essa experiência que eu vou exercitando a partir desse conhecimento, começa a me criar um ambiente propício e eu controlo imediatamente essas duas variáveis. E a terceira variável, que parece mais subjetiva, mas não é a questão da mentalidade. Que muitas vezes a gente acha que aquilo que eu estou pensando agora e como eu penso sobre as coisas é algo que cada um é de um jeito e ponto final. Na verdade, a mentalidade ela foi desenvolvida, codificada desde o dia que você nasceu. E se você passa a ter consciência sobre ela, compreende sobre ela, você pode sim modificá-la. Isso entendendo e buscando aprofundamento desde o empírico há mais de 100, 150 anos, com Napoleon Hill da vida, como nos últimos estudos sobre neurociência, que muitas vezes até confirmam isso, que há mais de 150 anos, 200 anos, é descrito e escrito por aí. Então, se eu olhar esses três pilares aí, de conhecimento, experiência e mentalidade, talvez sejam os grandes pilares que oferecem para qualquer um, e aí oferecem para o empresário, o gestor que nos acompanha, toda a possibilidade de criar essa sorte, de gerar essa sorte. Porque ele vai estar pronto, preparado, nesses três aspectos, a qualquer momento, para qualquer acaso que ocorrer. E vocês sabem que o departamento comercial é curva de rio para falta de sorte, né? É muleta. É curva de rio para falta de sorte. Eu gosto de avaliar, quando a gente se aproxima de uma empresa para iniciar o projeto, dois aspectos bem importantes. Primeiro é o quanto o líder comercial, o gerente comercial, ele está acusando outras coisas, não é? Então, primeiro eu gosto de entender assim, quanto ele tem profundidade no que ele está indicando como fatores que estão impactando o resultado, né? Porque se ele começa com aquela mesmice ali, equipe, calor, frio, chuva, governo, economia, fala, cara, tá sem profundidade. Imediatamente depois eu quero saber sobre se o que precisa ser feito está sendo feito, que é a tal autorresponsabilidade. Fala, legal, o cenário é esse, né? Eu brinco que tem um monte de variáveis que gerentes comerciais chechelentos utilizam, que são aquelas variáveis que não são variáveis mais, já viraram constantes na equação, né? Meu vendedor não está qualificado, meu vendedor não é preparado, meu vendedor ele poderia ser melhor. Cara, desde que o mundo é mundo, os melhores vendedores, eles estão em empresas que não querem perder esses caras, né? A gente tem que formar bons vendedores e os vendedores vão chegar para essa formação. E aí, a gente entende rapidamente por que a empresa está mergulhada naquele cenário. Diretamente ligado ao nosso papo. Mesmo que a sorte apareça, essa empresa não vai conseguir capturar. Por causa desse gerente chechelento, desse líder comercial chechelento que é azarado. Ele é um cara azarado, mas é porque ele não tem autorresponsabilidade, ele não faz o que precisa ser feito. Quando você falou de sincronicidade, é uma coisa que eu lembrei, assim, e até conectando com o que você acabou de falar, né, das desculpas aí de equipe de vendas e tudo mais. Uma das maneiras de você aumentar a sua sorte ou criar golpe de sorte
seria você estruturando sua rede de relacionamentos, por exemplo, que tem tudo a ver com essa área comercial, né? Quanto mais você tem contatos, quanto mais você faz o tal do networking, quanto mais você tem conexões com pessoas, vai criando esses momentos de sincronicidade, onde de repente você encontra alguém na fila do mercado que era alguém que precisava de repente você encontrar para te ajudar a alavancar um negócio lá do outro lado, e você fala, caramba, você olha para trás e fala, que golpe de sorte, mas é porque você está se movimentando, você está criando essas conexões. E existem estratégias para isso. Outro dia você estava falando muito sobre isso, né? Dessas estratégias quando você vai para um evento, por exemplo, de você já ir pensando, preparado, o que eu vou fazer naquele evento, como que eu vou me comportar, com quem que eu tenho que falar naquele momento. Não é a gente transformar isso em algo como se fosse sempre interesseiro, você está próximo de pessoas para você tirar algum proveito delas. Não se trata disso. E sem um planejamento também, né, Razeira? Eu vou pro evento, mas qual que é o plano? Vai no acaso, né? Então é assim, você realmente planejar, criar estratégias para isso, e quanto mais você vai criando esse círculo de amizades, de conexões, vão gerando esses momentos de sincronicidade onde parece que tudo deu certo naquele momento. Encontrei o fornecedor que eu precisava. Isso. E aí a gente... mas o fato eu acho que as marcas, os empresários, eles têm que planejar isso, estruturar. E quanto mais vai acumulando essa rede de relacionamentos, de amigos ao longo da sua jornada como empresário, como empreendedor, você vai criando mais momentos para que a sorte aconteça. Perfeito. Eu gosto dessa temática do networking porque eu pautei minha vida nisso. E por que eu pautei minha vida... E teve muita sorte, né, Paulo? Eu tive muita sorte. E por que eu pautei minha vida nisso? Porque eu fui intencional diante de uma realidade onde eu comecei muito jovem e era pequenininho, e eu não tinha recursos para determinadas ações, e aí eu falei, bom, então eu preciso conhecer pessoas, me relacionar com pessoas, para falar sobre aquilo que eu faço. E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo isso como parte da estratégia completa do meu negócio. Então eu preciso sempre construir essa rede, melhorar essa rede, e para isso eu preciso estar em constante atividade. Então, isso passa pela minha mentalidade. A minha mentalidade se modificou para fazer isso constantemente. Então, eu parto do princípio que eu estou fazendo o tempo todo, construindo o tempo todo um network, fazendo networking. Bom, quando eu começo a ter essa intencionalidade, eu faço algo que eu gosto muito em princípios de rede, é que as conexões elas não são lineares. A partir do momento que eu conheço e me relaciono com 3, 5, 10, 20, o potencial de conexões que eu tenho é muito superior ao potencial de quantidade de pessoas que eu tenho ali. Se eu conheço 100 pessoas, eu não tenho 100 potenciais possibilidades. Eu tenho muito mais, porque as coisas se interrelacionam. E eu estou nessa mesa aqui justamente por esse motivo. Nós nos conhecemos por algum motivo intencional de se conhecer, né? E como você citou, todo momento é propício para isso, se aquilo que você faz é algo também agradável. Então, eu fui para um evento social, um jantar, que tinham empresários lá, e eu fui cumprimentá-los agradavelmente. E aí, no momento que eu o cumprimentei, aquele que eu não via há bastante tempo, ele falou, poxa, Paulo, há quanto tempo eu não te vejo? E o que você está fazendo? E eu falo o que eu estou fazendo. Ele fala o que nós estamos falando. Vamos marcar um café. E eu crio uma oportunidade. E isso não foi ruim. Isso não foi um trabalho cansativo, ruim. Isso foi extremamente natural. Eu estava ali com a minha esposa, aproveitei, curti e também acabei descobrindo uma nova oportunidade, uma nova conexão. Então, ali eu estou criando sorte. É isso aí. Gerando o momento para que a sorte, quando ela passe, você possa capturar, né? Vocês estavam falando, e eu fiquei com a imagem da questão do gerente azarado, e eu lembro que recentemente a gente estava com um gerente azarado, e o exercício que eu fiz foi relacionado a me ver como empreendedor lá no começo dos anos 2000, onde eu tinha uma oportunidade de produto muito boa, produto rampava, né? A ficha telefônica foi substituída pelo cartão telefônico no final dos anos 90. E eu estava ali colocado como um distribuidor autorizado
de uma das maiores companhias do Brasil para fazer a distribuição de forma exclusiva numa região do estado. Baita oportunidade, mas eu precisava ter sorte. E eu não tinha sorte. A questão da autorresponsabilidade, né? A operação comercial eu montei muito bem, mas a operação financeira precisava ter profundidade. Eu precisava conhecer de gestão financeira para poder montar a operação financeira. Então, a gente fez muito bons resultados, mas a operação financeira estava muito deficiente, né? E eu não queria cuidar daquilo, que era mais legal bater as metas, se tornar o melhor distribuidor, né? O distribuidor que mais vendia, que conseguiu bater recordes e tudo mais. Por que isso foi um grande aprendizado para mim? Talvez aí esteja a história da sorte, né? Porque recentemente a gente estava numa operação e sabe quando você encontra uma pessoa azarada na tua operação? Era o gerente. Então, a gente conseguia ter atividade comercial em volume, as oportunidades apareciam no funil de venda e a gente comparava o grau, o número de oportunidades, volume financeiro e número de oportunidades mesmo, e a gente falava assim, cara, nós vamos rampar. Tem jeito, nós vamos rampar. Estamos fazendo 4 vezes mais, estamos criando 4 vezes mais oportunidades do que antes. Se a gente manter a mesma taxa de conversão que antes, a gente vai conseguir ter muito bons resultados. O negócio não aconteceu. 2 meses, 4 meses, 6 meses. Aí veio essa visão para mim. Eu falei, cara, isso já aconteceu comigo. E mesmo eu tentando fazer tudo que eu podia ali, eu não conseguia melhorar os resultados de lucratividade da empresa. Esse cara é azarado. Falei comigo, esse cara é azarado. E por que eu estou brincando com isso? Porque eu dizer que ele era azarado naquele momento era dizer o seguinte, ele está deixando de fazer alguma coisa que eu não estou percebendo ainda. Algo que ele está deixando de fazer eu não percebi ainda. E me aproximei um pouco mais da operação, me aproximei muito da operação para começar a ver qualidade do processo de venda. Ali era a falta de sorte. Ele dizia sobre coisas que não aconteciam no processo de venda e quando a gente se aproxima, a gente percebe, pô, essas coisas não estão acontecendo. E era por isso que a gente perdia os negócios no final. Isso foi tão profundo que o dono da empresa não quis fazer o movimento de correção. Ele não quis falar, pô, vamos capacitar e treinar e esperar mais um pouco. A brincadeira é bem essa mesmo. É como se o dono da empresa falasse, cara, esse cara é azarado, eu não quero ele mais aqui, não. Ele não estava afim de esperar mais tempo para fazer a correção. E foi uma baita aposta, inclusive, do CEO, né? Eu digo que ninguém é dono de empresa por acaso, né? Eu insistindo com ele para falar, pô, vamos tentar recompor, vamos tentar capacitar e acompanhar mais, porque ele já está aqui com a gente. Ele falou, não, quero que troque. E eu falei, pô, trocava 1 mês para processo, 2 meses para processo de recrutamento e seleção, capacitação, tudo. Ele falou, cara, vamos tentar trazer um cara de dentro do time. A gente já tem um cara que tem boas prerrogativas, ele já tem um bom processo de venda. Colocamos o cara em 4 meses, 3 meses, os resultados começaram a aparecer. Aquelas conversões que não eram feitas, não melhoramos o volume, hein? A gente manteve o volume de oportunidade, mas aquelas conversões que não acontecia começaram a acontecer por causa do processo de venda. Então, são muitas coisas nessas histórias, né, que trazem marcadores que vocês já comentaram aqui, né? Capturar a oportunidade, gerar a oportunidade, né? Entender que se o resultado não está acontecendo, da onde está vindo essa falta de sorte aí, né? O que está acontecendo? E será que eu não tenho azarado? Será que eu não tenho ninguém azarado na minha operação que não está gerando momentos para capturar a oportunidade? Porque se a gente não gerar momentos para capturar a oportunidade, quando a oportunidade aparecer, a gente não vai ter sorte. Tem essa questão do timing também, né? Essa sorte, para você identificar essa sorte, ou para acontecer o que você vai chamar de azar, tem essa questão de você estar na hora certa, no lugar certo, né? Que é o tal do timing que eu estava falando. E eu fico pensando também, as marcas, tem muitas marcas que, se você olha para trás hoje, você fala, elas tiveram sorte. Mas, na verdade, elas estavam na hora certa, no lugar certo. E é interessante que, muitas vezes, a gente fica pensando, talvez uma das técnicas para você gerar sorte seja você inovar, você tentar estar um passo à frente dos outros. Mas, ao mesmo tempo, se você estiver muito à frente dos outros, pode ser que a sorte não aconteça. Vou dar um exemplo para vocês. Facebook não foi a primeira mídia social, não foi a primeira rede social. Teve quase 10 anos antes, teve
Outra. Uber não foi o primeiro aplicativo de transporte e tal. Algumas redes sociais têm sorte, né? O Orkut, por exemplo, não teve sorte nenhuma. Ou treco azarado. Ele fez a coisa certa na hora errada. Ele estava à frente do tempo dele, de modo que não existia ainda ou tecnologia, não estava no nível que ele precisava, ou a tecnologia, ou o mercado não era maduro o suficiente, ou o comportamento das pessoas ainda não estava propício para aceitar aquela inovação dele, ou a cultura não estava pronta. E ele não conseguiu persistir. Não conseguiu persistir, e aí teve Por alguma motivos. outra marca que continuou fazendo aquilo que ele já fazia, e de repente as coisas aconteceram. Por exemplo, aí no caso de Uber e até do Facebook, é isso. Em algum momento o smartphone se transformou em algo popularizado, redes móveis, né, 3G, depois 4G e tudo mais, se popularizou. Quer dizer, tudo aconteceu para que a marca que estava pronta naquele momento foi a que virou case de hoje. A gente lembra de Facebook, a gente lembra de Uber, e essas outras que 10 anos antes estavam fazendo exatamente a mesma coisa, mas não tinha todo um cenário externo que ajudou. Aí essas marcas a gente nem lembra delas, nem sabe Paulinho, quais são, né? O meu Rio falou uma expressão aí, você sabe quanto isso é forte, é tratado no Hábitos Atômicos, né? Inclusive, o Hábitos Atômicos, tem um outro nessa linha de hábito também. Qual é a expressão? A expressão é persistência. Aham. Que o autor diz que o ingrediente final para a sorte. Acho que a única coisa fala isso também. A única coisa também fala isso, né? Eu acho que eu vi... Me chamou mais atenção no Hábitos Atômicos. Ele fala que o último ingrediente para a sorte é a persistência. Então, você faz alguma coisa bem feito uma vez só. Isso não quer dizer que vai haver sincronicidade, porque teria que ser muito pontual aí é um aquela acaso oportunidade, mesmo, né? Agora, se você repete aquilo várias vezes, a persistência pode ser o ingrediente da sorte, né? O ingrediente, você vem fazendo bem feito muito tempo, você vem fazendo de uma maneira correta muito tempo. Quando a sincronicidade acontecer, você está preparado para capturar. Uma outra palavra que o Paulinho já usa, que tem a ver com muito, é persistência e insistência, né? Porque eu preciso persistir e preciso insistir. E eu estava pensando numa reflexão que eu estava conversando com o Paulinho antes da gente começar, um pouquinho olhando para o cenário das empresas e dos empresários por trás, nessas últimas 3, 4 décadas, até 2 décadas atrás, e que pode ser que alguns empresários estiveram ali atrás, à frente do seu tempo, e persistiram e tiveram sucesso, mas acho que tem um outro ingrediente importante no processo, que é eu também me atualizar na minha gestão, me atualizar nos aspectos do próprio branding, que volta com muita força, no próprio growth marketing, no próprio processo comercial nas vendas. Eu acho que muitas empresas tiveram uma certa sorte até aqui, e estavam, então, preparadas para aquele momento, e estão, na última década, principalmente, patinando, com uma mudança muito mais rápida e ascendente do comportamento humano. Então, as pessoas mudaram muito o comportamento, sejam elas consumidores, sejam elas os seus colaboradores, e na última década, principalmente, que isso acabou crescendo mais rápido, as empresas não estão sabendo lidar muito bem com isso. E elas não estão fazendo o quê? Elas cresceram, faturam umas dezenas de milhões ou até centenas de milhões, mas elas não conseguindo lidar e estão entrando num platô. Elas não conseguindo mais continuar crescendo. E isso tem muito a ver com eu ter a intenção, o tempo todo eu ser intencional, me preparando para aquele momento, aquela realidade do mercado. Então, aquela velha história de eu sentar no meu sucesso, de eu me acomodar no meu sucesso e achar que sempre fui líder e deu tudo certo até aqui, e eu não vou aprimorar, sofisticar meu modelo de gestão, né? Eu não vou sofisticar a minha gestão das pessoas, do branding, do growth, das vendas, eu não aprimoro. Então, se eu vendi até aqui ali da mesma forma e funcionou, o que está errado é alguma coisa externa, não é uma coisa interna. Se eu, com a marca que eu tenho, eu construí até aqui, eu não preciso ficar cuidando tanto assim da minha marca e modificando a minha marca e tratando a minha marca com aquele mimimi que estão me dizendo. A minha marca veio até aqui,
eu tive sucesso. Quem pode dizer para um empresário que fatura alguns milhões que ele está errado? Só ele mesmo, quando olhar dentro dos números financeiros dele, vê que tem alguma coisa que não está mais funcionando do jeito que funcionava antes. E eu digo isso por experiência de estar vendo nos últimos tempos muito isso acontecer nessas empresas que não estão percebendo e outras novas estão chegando e ganhando esse mercado. Até a questão de... Pode ir. Eu vou pegar esse gancho do Paulo aqui, até porque a gente está próximo lá comercialmente, né? E algo que me incomoda muito é essa... E que você não tem, né, Paulo? Você não tem isso aí, que é assim... Eu me acomodo com o resultado. Quase um resultado de sobrevivência. Muitos negócios, e você falou alguma coisa sobre a quantidade de venda, é aquela a quantidade de venda de sobrevivência, não é? É isso aí. O gancho que eu trouxe é, qualquer universo de oportunidade que você esteja para vender, você tem algo similar a uma pirâmide com 3 divisões. Então, o pico dessa pirâmide, que significa 3% daquele universo de oportunidade, são as oportunidades, ou são as pessoas que querem comprar e sabem que querem. Aí a gente tem uma outra parte da pirâmide, que é os 17%. São 17% de pessoas que não querem comprar, ou melhor, querem comprar, mas não sabem que querem. Que é onde a empresa busca o seu incremento que vai diferenciar ela, que vai fazer ela estar em outro nível. E depois a gente tem 80% de clientes lá que não querem comprar, nem sabem que querem. Eles precisam de impacto, de brand, de growth, para poder ir para o bloco seguinte. Uma empresa que sobrevive, ela só fica naqueles 3% ali, que são o que eu chamo muitas vezes de vendas sofridas. A empresa não faz venda, ela sofre venda o tempo inteiro, não é? Porque aqueles caras iam comprar mesmo e passaram naquela rua ou se depararam com alguém que comprou e a indicação aconteceu e a empresa fica limitada àqueles 3%. Mas ela nunca vai se diferenciar, ela nunca vai estar com o ingrediente do acaso na mesa se ela não tiver uma estratégia de buscar os 17%. Isso tem tudo a ver com o nosso melhor de 3 aqui, né? Para ela buscar esses 17% de oportunidades que estão na mesa e que tem gente pegando e que está fazendo essas empresas se diferenciarem, tem a ver com construção de brand, tem a ver com uma boa estratégia, uma boa execução de growth e tem a ver com a equipe comercial preparada para receber essas pessoas que não dizem, eu quero comprar. Elas não chegam dizendo, eu quero comprar. Elas chegam muitas vezes fazendo pequenas perguntas. E a equipe comercial também, a gente não pode esquecer que ela tem que ir atrás dessas pessoas para buscar. Não adianta só esperar o WhatsApp tocar, o telefone tocar, ou a porta abrir, né? Ela tem que ir atrás de alguma forma. Foi bem legal o que você falou para eu poder fazer essa consideração aqui. Vai lá, Razeiro. Não, uma coisa que você estava comentando a respeito de gestão, né? Como muitas vezes gestão é esse fator que às vezes você olha depois e fala, isso causou um azar. Eu fico pensando, muitas marcas que... será que foi azar o fato de hoje não ter mais, sei lá, vamos pegar um setor aqui, Mesbla, lembra? Mapping, Arapuã, vai pegando N marcas desse setor aí de varejo, e a gestão está totalmente ligada ao fato dessas marcas já não estarem mais ou em evidência ou nem existirem mais, né? Sim. Lojas Americanas, será que foi azar que aconteceu ou foi algo relativo à gestão que faltou ser feita uma lição de casa ali para que hoje não acontecesse, né, do jeito que a gente tem na cabeça tudo que tem de história aí de Americanas e dessas outras marcas, né? E aí tem a questão, como já foi falado anteriormente, de você tem que juntar alguns elementos. Um dos elementos que vai te ajudar a trazer sorte é você ouvir os clientes também, né? Sabe a questão do feedback? De você estar monitorando o que o mercado está falando, o que os seus próprios clientes estão falando, o que a sua própria equipe está falando, a sua equipe de vendas, quem está lá na ponta, o que ela está sentindo do mercado, o que ela está sentindo dos clientes, dos consumidores. Ficar muito atento a isso, né? Isso é um fator que pode te ajudar a criar essa sorte.
ou de aproveitar um momento de sorte, ou desenvolver uma oportunidade que vai alavancar o seu negócio também, né? Você ficar muito atento, de ouvidos abertos, de olhos abertos. Tem aquela história de, às vezes, você tem mais, falar menos e ouvir mais. Quando a gente está falando de mercado, dessa questão, às vezes, de um planejamento estratégico, você tentar enxergar lá na frente o que pode ser uma tendência, ainda nem é uma tendência. De repente, essas marcas que hoje a gente fala, nossa, coitadinhas, tiveram azar, deixaram de fazer essa lição de casa, deixaram de ouvir o cliente, deixaram de olhar para o mercado e aconteceu o que aconteceu. Perfeito. Eu tenho observado que existem empresas que faturam algumas dezenas de milhões ou até centenas que não fazem um planejamento estratégico. Algumas empresas que agora, setembro, né, já deveria estar começando a reunir a sua liderança e preparar um ambiente, um local externo, os métodos, o apoio, quem poderia ajudá-la a elaborar o planejamento estratégico. E estou falando de empresas, então, que correm um risco muito grande porque elas estão faturando dezenas, se não centenas de milhões. O risco dela é, obviamente, maior. O patrimônio, obviamente, dela é maior. Ela pode estar alavancada com recursos de terceiros, ela pode estar comprometida com a entrega de uma venda que já foi feita. Então, o risco dela é muito grande e, mesmo assim, ela não planeja. Significa, ela conta com a sorte. E empresas, então, que têm 100, 200 colaboradores, 300 colaboradores. Eu vi esse cenário e fiquei assustado. Então, por que eu não tenho por que eu não deveria pensar em controlar as variáveis que vão me dar essa sorte, né, que vão me criar essa sorte, se eu estou nesse risco e compreendo que o meu risco é maior? Por que existe essa acomodação do próprio empresário e essa liderança e ele não faz isso? Como ele pode estar 20, 30 anos, 40 anos num negócio, faturando já algumas dezenas ou centenas de milhões, e mesmo assim ele continua contando com a sorte? Eu fico tentando entender o que passa na mente desses empresários e dos seus gestores ali por trás, que não modificam essa situação. E aí, quando você começa a olhar para essa realidade, você vê quanta oportunidade existe, então, para empresas nascentes ou que estão começando a crescer e que já adotaram alguns métodos já super tradicionais de gestão, não tem novidade muitas vezes, e alguns novos, com técnicas novas, frameworks novos, para eu melhorar e alavancar talvez mais rápido e superar essas empresas. Então, talvez esse cenário seja que nos próximos anos, muitos mesblas, mappings, né, vão ser superadas e outras novas que você nunca ouviu falar vão construir uma marca e um negócio muito mais robustos do que a maioria. Se elas crescem, elas têm que sofisticar a gestão. E as novas estão entendendo isso. As antigas ainda não entenderam. Talvez seja a grande virada que elas precisam fazer. E isso tem a ver com o amadurecimento do próprio empresário, né? E num nível de complexidade altíssimo, né? Porque a gente começou com a conversa muito descontraída, falando do acaso, da sincronicidade, de ter o momento, mas tem um nível de complexidade muito alto para isso acontecer. Eu me lembro, eu me recordo sempre muito, né, quando eu estou conversando com os empresários, né, erros estratégicos através de modelos de negócios que não estavam adaptáveis não estavam adaptados para evitar aquele erro, né? A gente tem uma série, o Razeira citou alguns aí, mas a gente tem uma série de situações, de casos que a gente traz da época do marketing, da terceira era do marketing, mercado e pessoas, né? Que vem para a quarta era, a era da experiência do cliente, e que as empresas ficaram paradas lá, grandes players ficaram parados lá, porque não adaptaram seus produtos, mesmo todas as pessoas dizendo, não é isso que eu quero comprar. Tem o caso da Kodak, que queria vender filme, e a gente querendo comprar foto, e ela queria porque queria vender filme para a gente, até que a gente vê outras companhias chegando e vendendo foto digital, e aí a gente vai embora. Eu fico pensando, né? Será que naquele grupo lá de pessoas havia a possibilidade de ser ouvido?
Porque eu sou cético também, vocês já me ouviram falar aqui várias vezes, assim, ó, eu não gosto de empresas que ficam perguntando para todo mundo, porque ela perde a essência, e quando você pergunta para quem não sabe o que dizer, pode ser que venha uma resposta totalmente fora do comum. Mas eu acho que toda empresa devia ouvir. O Razeira falou, ó, a gente precisa ouvir os clientes, precisa ir lá, né? Mas a gente precisa ouvir também a equipe, porque a equipe, ela chega com essa informação primeiro. Fico pensando, pô, será que ninguém na Kodak estava lá para dizer? Falou, gente, eu acho que a gente está apontando para o lugar errado aqui, ó. Tem outra coisa que as pessoas estão querendo comprar. Sempre que eu lembro dessa história, eu lembro de um professor da pós-graduação que contou a história do H2O. O H2O aconteceu porque tinha uma estagiária na reunião. E a estagiária da reunião, ouvindo ali a demanda, falou, pô, cara, a gente tem uma participação pequena nos refrigerantes de limão. E tinha o 7-Up lá, né, que foi um fracasso, os caras investiram uma baba e o negócio não rampou, né? Colocaram na camisa do Botafogo também, né, pô? Como é que vai dar certo isso aí, né? Mas, enfim, que me perdoem os botafoguenses. Caiu a audiência no Rio de Janeiro agora. Já era. Ai, meu Deus do céu. Mas eu tenho também o Fluminense, eu sou torcedor do Fluminense, e o Fluminense também, a Unimed prosperou depois que tirou da camisa do Fluminense, né? E o Fluminense também. Mas, enfim, a estagiária foi lá e futucar as marcas que já estavam ganhas, as marcas que já eram compradas. E ela voltou para outra reunião falando, por que a gente não põe H2O no refrigerante? Os caras olharam para ela e falaram, você tá maluca? Ela falou, H2O, a galera quer, é isso que as pessoas querem, beber uma bebida saudável. E aqui a gente tem uma marca que transmite muita essa questão, né? E aí veio, então, de dentro da equipe, de uma estagiária que estava permitida participar da reunião e falar a ideia da H2O num refrigerante com cara de água, né? Embalagem de água, tudo marca de água, mas dentro é um refrigerante e as pessoas passaram a tomar, consumir pra caramba sem culpa. Sincronicidade, sorte. Tem um ponto que você falou que eu acho que é importante também. Uma maneira das empresas também criarem essa sorte, aproveitarem esses momentos, essas oportunidades e criarem oportunidades justamente, elas têm essa mentalidade de ser adaptável rapidamente, se adaptar às mudanças, ser flexível. Você deu o exemplo da Kodak, será que foi azar, né? Eles tinham a tecnologia de máquina digital muito antes das outras, e eles não aproveitaram, não enxergaram o mercado. Tem várias histórias de marca. Você pega Blockbuster, teve uma oportunidade de comprar Netflix quando Netflix estava no começo, e a Blockbuster não quis comprar por uma parcela minúscula do que vale hoje a Netflix. Quer dizer, então, são esses pontos que às vezes você olha para trás e fica fácil, né? Mas e quando você está no meio, assim, as coisas acontecendo na sua empresa naquele momento, de você ter essa clareza, essa visão, sabe? De você conseguir separar o que é uma oportunidade, o que não é, o que pode ser alguma coisa boa, o que não pode, aquilo que você pode ouvir as pessoas que pode ser uma boa dica, ou aquilo que é uma besteira. E você ter essa clareza naquele momento não é também sorte. Você tem que ter um preparo, você tem que ter uma visão, você tem que estar cercado de pessoas, de informação, de conhecimento, para que essas oportunidades vão surgindo. Porque aquilo que eu comentei no início, se você pega o que aconteceu, por exemplo, em Porto Alegre recentemente, a gente vai falar que as empresas que sofreram com aquela enchente, elas não tiveram azar. E teve um fator externo que estava totalmente, imprevisto, fora do controle delas, e que veio literalmente uma avalanche e aconteceu tudo o que aconteceu lá, e muitas empresas sofreram e continuam sofrendo com isso. A gente teve pandemia. A pandemia, ao mesmo tempo, acabou com muitos negócios, mas impulsionou muitos outros. Então, você vai vendo que esses fatores que a gente chama de sorte ou azar, tem vários ângulos para onde você pode olhar. A iFood adorou a pandemia. Modo de dizer, óbvio, tem toda a questão humanitária, mas para negócios, se você pega Zoom, Google Meet, já existiam antes da pandemia. E como deu um pulo? Porque eles estavam preparados, já existia o negócio, eles já estavam preparados para que quando aconteceu um fator externo, que foi uma pandemia, foi um impulso
para eles virarem o que viraram hoje, né? Então, é assim, essa questão de você estar preparado, de você ficar antenado, tentar filtrar o que é uma boa dica, o que não é uma boa dica, mas se a gente olha para o retrovisor, olha para trás, fica fácil a gente ficar falando de Kodak, falar de Blockbuster e tudo mais. Só que na hora que a coisa está acontecendo, o empresário tem que estar muito preparado para conseguir aproveitar ou criar essas oportunidades. Mas tem um aspecto que é você estar continuamente preparado, então você tem uma intencionalidade nisso, constante, o tempo todo, que permite você, pelo menos, mitigar algumas possíveis catástrofes que não estão previstas, que é eu fazer uma análise de risco. Então, ela pode ser feita para o caso da pandemia ou das enchentes no Rio Grande do Sul, sabendo que eu preciso ter uma boa geração de caixa e reserva de caixa. Esse é o primeiro ponto. Necessariamente não resolve 100%, mas eu vou reduzir o meu dano. Pelo menos isso. Então, eu preciso pensar. Uma outra, se você trabalha com contratos de clientes, e eu tenho pensado muito sobre isso, é como eu diluo o risco diante do cenário dos meus clientes. Se eu tenho 10 ou se eu tenho 100, eu preciso saber quanto cada cliente representa da minha receita, do meu faturamento. Para eu saber se um tem uma representatividade muito grande na minha receita, porque se eu perder esse cliente, qual o impacto que ele vai gerar diante das minhas despesas e o meu plano de crescimento. E quando eu ajo com intencionalidade nisso, eu estou o tempo todo, então, buscando resolver isso com ações, táticas, que foram planejadas ali estrategicamente, para mitigar esse meu risco. Então, por exemplo, eu preciso que a minha base de clientes cresça com um portfólio de produtos onde um dilua mais o risco que outro. Então, eu fiz um movimento desse recentemente, onde um novo produto que eu coloquei no meu portfólio, ele representa diluído em 22 clientes, o que era num outro produto apenas 3 clientes. Então, tem sim como eu intencionalmente melhorar o meu cenário de risco. Tem, não que resolva todos, né? Porque são casos assim muito raros de acontecer. Agora, quando eu passo a crescer mais ainda, e se eu sou uma empresa, pandemia não talvez, mas eu sou uma empresa lá do Rio Grande do Sul, e se eu crescer muito e tiver filiais espalhadas pelo Brasil, novamente eu diluí o meu risco. Um outro caso que foi muito latente no Brasil, que foi o turismo, que foi um dos setores que mais perderam da pandemia. Uma das maiores empresas de turismo corporativo, que era a Flytour, foi comprada por uma outra empresa de turismo. E como é que uma outra empresa de turismo, vivendo o mesmo momento de pandemia, conseguiu comprar uma das maiores? Porque ela tinha, de alguma forma, caixa. Porque ela tinha se planejado, de alguma forma, para ser sustentável, mesmo diante de um cenário tão não esperado como esse. Então, eu preciso sim pensar em todos os caminhos e possibilidades o tempo todo. Esse é o papel do empresário. Esse é o papel do empresário. E aí, no caso de gestão, né, talvez o problema que ocorreu na Americanas, na Kodak, é justamente também a gestão das pessoas. O caso da H2O, como é que eu compartilho o risco, como é que eu dou autonomia para meus colaboradores, como é que eu compartilho decisões, como é que eu... Então, há caminhos para isso. São mais complexos? São. Mas se a sua empresa cresce, você precisa sofisticar a sua gestão. Esse é o ponto. O grau de complexidade que eu estava me referindo antes. A tua estratégia, ela vai definir se a tua empresa tem sorte ou tem azar. Você precisa fazer ela muito bem feita. É isso, né? Já dizia o Jim Collins, lá no Vencedoras por Opção, vai chegar o tempo que as empresas precisarão pensar no impensável. E eu não sei se esse tempo já chegou ou não, mas o Razeira, como se referiu à catástrofe no Rio Grande do Sul, uma catástrofe, né? Mas pensar no impensável, não é? Vai precisar, não é? No caso daquela situação lá, a gente até percebe depois que há um ciclo de situações como aquela acontecendo sempre, né?
Então, provavelmente muitas empresas agora que estão lá vão considerar isso para os próximos 20, 30 anos e como vão lidar com isso aí. Porque a chance de acontecer de novo daqui a algum tempo existe quando a gente olha para o histórico. Eu quero trazer a proposta da gente avaliar de uma forma bem lúdica aqui, como é que uma empresa constrói sorte no brand? Como é que ela poderia ter uma construção para capturar as oportunidades de sorte no brand? Primeiro, olhar para o longo prazo. Branding sempre é olhar para o longo prazo. Existem as ações pontuais, mais rápidas, táticas até de operação, mas você está sempre construindo a sua marca, construindo relacionamentos, construindo confiança, construindo reputação, para que quando vem essas fatalidades, você está um pouco com mais musculatura para sobreviver a esses acasos negativos. E isso, quando você vai construindo isso de uma maneira consistente, insistente, persistente ao longo do tempo, você vai fazendo com que sua marca vá tendo mais reconhecimento, vai sendo mais aceita em várias situações, até produtos novos sendo aceitos com mais facilidade, vai aumentando o seu valor e a sensação, percepção na cabeça das pessoas de quanto aquela marca vale e ajuda a resolver problemas para esse consumidor, vai fazendo com que essa marca seja mais perene e seja mais difícil de passar por momentos de azar. Então é isso, você constrói sorte quando você vai construindo marca no longo tempo, no longo prazo, e pensando repente, sempre lá na frente. Tive sorte. Tive sorte. Aí você olha as marcas, nossa, de repente surgiu essa marca aqui, parece que surgiu do nada, né? Caiu do céu. Não, é um trabalho muito bem feito, com muita consistência, muita insistência ao longo do tempo. E aí, meu, como construir sorte no Growth? Não, eu entendo que o branding, então, ele constrói um ativo estratégico, que é essa marca. E o ativo estratégico, o ativo, ele tem a tendência a me permitir obter resultado dele, né? Eu sempre comparo o ativo como um imóvel, né? Se eu comprar ou construir um imóvel, eu posso ter o objetivo de ele ter rentabilidade ao longo do tempo, ele me gerar caixa ao longo do tempo, porque eu alugo ele. Então, o branding, ele tem esse papel de construir esse ativo que é a marca. Já no growth, né, no growth marketing, eu entendo que eu vou construir ativos estratégicos, né, de marketing digital, de growth marketing, para que eu possa, através desses ativos, eu obter resultados ao longo do tempo, no médio e longo prazo. E eu vejo isso como partindo de um planejamento estratégico de growth marketing ou de marketing digital, onde eu compreendo bem esse ativo de marca que eu tenho e as ações táticas que eu tenho que desenvolver. E essas ações táticas empilhadas ao longo do tempo, porque no digital não é apenas um canal só, não é apenas uma ação tática só, é um conjunto de ações táticas ao longo do tempo que vão sendo alteradas e modificadas, eu consigo construir ativos que vão me trazer esse resultado contínuo. Ao longo do tempo, eles vão me trazer esses resultados. E para que eu possa entregar o máximo possível desse valor que eu trouxe do branding com leads ou com pessoas interessadas num nível de consciência que estão lá prontas para comprar. Né? É quando eu passo a bola para você. É porque realmente eu construí algo que mesmo aqueles que não querem comprar de mim hoje se relacionaram comigo através dos meus canais, do conteúdo que eu produzi, do relacionamento que eu construí e vão chegar no ponto na sua jornada que estão prontas ali para comprar. No meu lado ali é relativamente não, é simples, mas nem tudo que é simples é fácil, não é? Então, isso tem, no lado comercial tem muito a ver com o acompanhamento de processos e indicadores, processos de venda e os respectivos indicadores, não só de produto, né? Quantidade de cliente, curva ABC, ticket médio, cobertura, positivação, todos esses, mas também indicadores do processo de venda, né? Onde a venda quebra mais, onde acontece as maiores dificuldades, onde o ticket médio é perdido, tudo isso aí. É com muito acompanhamento que a empresa vai ter
essa oportunidade de sorte, porque os indicadores, esse acompanhamento de indicadores, eles sinalizam a oportunidade. É como se fosse, provavelmente, isso acontecerá, porque os indicadores estão dizendo que vai acontecer isso. Pô, agora é a hora de eu colocar cartas, de eu colocar grana naquela carta ali, porque isso vai acontecer. E é algo que eu percebo que as empresas, principalmente as médias e fundamentalmente as pequenas, elas colocam no acaso. Elas colocam num acaso mesmo. Falam, não, ó, vai acontecer, não vai, né? Então, eu acho tão forte a expressão receita previsível, que tem a ver com acompanhamento de indicadores, não é? E melhoria de processo de venda de forma contínua, e aí você vai ter uma receita previsível. E aí tem, claro, outros ingredientes, que é o mercado que você escolheu, toda a estratégia que você escolheu inicialmente. Mas eu acho que dá sim. Sem dúvida dá para você ficar preparado para a oportunidade de sorte. Mas não é um trabalho que se resume em poucas semanas de mudança de mindset, de mentalidade, ou até de amadurecimento. Precisa começar agora para chegar no momento e ter essa condição. Posso falar uma coisa a respeito desse assunto de sorte? Assim, uma coisa muito pessoal minha, que eu aplico nos negócios, na minha maneira de conduzir a empresa e tudo mais. Mas assim, eu acho que tem um fator assim que também ajuda a gerar essa sorte, ou de você ficar satisfeito com aquilo que você vai obtendo ao longo da sua jornada como empreendedor, que tem um pouco essa questão de otimismo, de você ter uma visão positiva das coisas, você procurar olhar a metade cheia do copo, e no meu caso até fé. Sabe? Eu aplico, é uma coisa, como eu falei, pessoal minha, a gente tem que tomar cuidado para não falar, mas quer dizer, fé, você acredita em algo maior e aí você fica sentado esperando? Não, é trabalhar, fazer a sua parte, mas confiar, acho que a palavra é confiança mesmo, confiar de que se você está fazendo a coisa certa o tempo inteiro, dessa maneira consistente, como a gente falou o tempo inteiro aqui também, você ter essa certeza de que vai dar certo, sabe? Eu acho que tem como também entrar esse fator que é um pouco mais conceitual, talvez espiritual, até literalmente, mas para mim funciona muito bem. Sabe, aquela coisa, até eu já comentei com vocês em algum momento, se eu estou com pressa e de repente fecha o semáforo na minha frente, eu ficar tranquilo e falar, não era para eu passar nesse momento, se eu tivesse passado aqui, às vezes eu podia bater na próxima esquina, então era para acontecer isso aqui. Como eu falei, não é ficar também parado, esperando só as coisas acontecerem sem você fazer a sua parte. Faça a sua parte, confie que as coisas vão dar certo e vai trabalhando sempre olhando lá na frente, sempre pensando no longo prazo, né? Porque quando você tem essa certeza, atrai essa sorte. Mas eu gosto dessa pegada, viu, Mazeira? É algo como se a gente estivesse falando para ouça a tua intuição, né? Eu acho que o cuidado que a gente tem que tomar, né? E eu talvez tenha aprendido a tomar isso, tomar esse cuidado, primeiro examinar as pistas para depois ouvir a intuição. Porque muitas vezes eu era intuitivo, mas não queria me aprofundar nas pistas, né? Olhar os indicadores, olhar tudo o que estava acontecendo para tomar a decisão. Para mim faz absoluto sentido quando a gente tem um número de pistas ali e fala, pô, o que meu coração está dizendo agora? O que eu estou sentindo aqui que é o melhor caminho para eu poder ir? Mas é um processo intuitivo bacana, muito bacana. Eu tenho uma frase simples para isso. Eu digo assim, fé é necessária, mas não é suficiente. É só isso. Eu acredito que fé é necessária, sim, porque é através da fé que você acredita e persiste. Sem dúvida. Mas ela não é suficiente. Então, se você persiste, você precisa ter outros elementos no processo aí. Exatamente isso. E como que a MR Tempo ajuda as empresas a terem sorte rápido? Criar os momentos de sorte, né? A gente ajuda realmente, até a gente falou de branding, a gente tem exatamente essa pegada, né? MR Tempo, há mais aí de 30 anos e já desenvolvendo esse tipo de trabalho para mais de 500 marcas de todo o Brasil, a gente faz justamente vai desenvolvendo estratégias de gestão de marcas e com isso a gente tem uma pegada onde nós não somos agência de propaganda, agência digital, agência de marketing, agência de design, mas a gente utiliza todas essas ferramentas de publicidade, de design, de digital, de marketing
para fortalecer marcas e gerar resultado. Para nós, essa é a maneira que faz sentido e para isso que a gente existe. Legal. Lá na REC, a gente ajuda as empresas a construir ativos estratégicos de marketing digital, começando de um planejamento estratégico e fazendo a execução tática e analisando dados. Todo o processo nosso é orientado por dados para que a gente chegue no objetivo ali definido no plano. Que bom. E aqui na Jump, a Jump é a única consultoria que você conhece voltada exclusivamente para vendas e gestão comercial. Talvez você não conheça outra consultoria, todas elas são consultorias empresariais, mas a Jump não. A Jump é uma consultoria voltada para vendas e gestão comercial. E nossa proposta é te apoiar a construir um método de gestão comercial dentro da tua empresa que possibilite você ter essa tal previsibilidade de resultado e que isso se torne perene aí na tua empresa e você possa ter resultados cada vez melhores durante cada vez mais tempo, né? É isso que a Jump faz. Convido você desde já a tomar um café com um de nós aqui. Entra aí no nosso canal, ou se você estiver passando por algum lugar, falar, pô, quero bater um papo com esse cara. Entra aí que a gente vai abrir uma oportunidade para você na nossa agenda, para a gente conversar, seja por conferência, presencialmente, se estiver no lugar que seja possível fazer isso. Vamos embora para casinha? Bora. Fechamos. Então, um abraço, pessoal. Até a próxima vez. Fique Valeu. com a gente. Tchau.